Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se liga no que a promessa argentina Bessosi fez no jogo treino que o Grêmio disputou nessa quinta-feira. Eu vou te mostrar nesse vídeo. O Grêmio tem novo goleiro, sim senhor, e os reforços já chegaram. Olha, eu tô esperançoso nessa janela do Grêmio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Para muitos, o Grêmio não fez uma grande janela, não contratou jogadores já afirmados no mercado, pronto para serem titulares, mas eu acho que muitos desses jogadores que chegaram em nível de titularidade. E o que significa em nível de titularidade? Que chegarão para brigar pela primeira posição, que não são apenas jogadores complementares. Um exemplo é o Rodrigo Eli, que vai ser apresentado nessa sexta-feira, de 29 anos, que veio do Almeria da Espanha. Eu acho que ele chega para brigar por posição. O Grêmio joga no modelo de 3 zagueiros e mesmo quando jogar no modelo de 2, eu acho que ele pode muito bem, pelas características e capacidade, brigar por posição na titularidade. O João Pedro, que foi apresentado hoje ao lado do Lucas Bessosi. João Pedro, ítalo-brasileiro, estava no Fenerbahçe, na reserva do Batshuayi e do Ener Valencia, e que joga como segundo atacante, joga de meia, construindo, vindo de trás, tem velocidade, tem habilidade, e pode jogar ao lado do Luizito Soares. Que falta muitas vezes em abastecimento, em características de jogadores que cheguem até o uruguaio. Lucas Bessosi. Olha, ele é jovem, ele tem apenas 20 anos, mas ele tem uma característica rara, e que todos os clubes procuram, e que o Grêmio procurava. E me parece ter encontrado nesse argentino. Eu não quero criar muita expectativa porque ele é muito jovem mesmo, ele tem só 20 anos, então às vezes demanda um tempo para maturar, é um jogador que às vezes passa por uma adaptação, ainda mais nessa idade, vindo de um outro mercado, mas assim, digamos assim, as recomendações são as melhores possíveis. Tem o Luan, que a gente não sabe, que é uma incógnita, que pode ser um jogador que complemente, mas nesse momento não vou colocá-lo na disputa de titularidade, porque ele primeiro precisa voltar a jogar, só que assim, tem treinado bem, tem feito gols nos treinos, né, evidentemente, tem mostrado desenvoltura, tá se sentindo à vontade, tá se sentindo em casa, então acho que é uma questão de tempo da gente ver o Luan em campo, pelo menos entrando no decorrer das partidas, e aí é com ele, né? Aí a gente vai ver o que pode acontecer. O Iturbe, eu ainda não vi, tá? O Iturbe tem um cartaz muito bom, ele rodou pelo futebol italiano, futebol mexicano, surgiu muito bem em seleção de base da Argentina, depois seleção paraguaia, mas esse eu preciso ver mais, né? Já tem seus 31 anos, então preciso ver mais para saber que tipo de acréscimo, de contribuição ele vai dar. Tô esquecendo de alguém? Foram esses os reforços, né? Foram esses os reforços do Grêmio. Mas vamos lá, vamos falar do que o Bessosi fez num jogo treino que o Grêmio disputou contra o São José no CT Luiz Carvalho. Ele fez 2 gols, estava 0-0, o Renato botou só os reservas ali, dos contratados o Bessosi foi o jogador que complementou esse jogo treino, porque os reforços estavam participando de um treinamento simultâneo, de um coletivo, o Bessosi também participou lá, foi uma salada assim que o Renato fez, né? uma mistura, mas o Bessosi marca o primeiro gol numa jogada do André Henrique, que eu tô gostando muito, tá? Tá cada vez mais solto o André Henrique, ele cruza do lado direito e ele chega complementando com a perna esquerda, tirando do goleiro, né? A bola ainda bate num defensor e entra no gol. E o segundo gol foi sacanagem. Foi uma sacanagem. O Gustavinho faz uma jogada e na verdade a bola chega na direita para o Fábio, lateral, aí o Gustavinho só para e ele vem pela direita, daí não pela esquerda, ele costuma ser um extremo pela esquerda, e ele mete essa pintura por cobertura. É gol de quem sabe, tá, gente? De quem sabe bater na bola, de quem sabe olhar o espaço do adversário, do campo, do goleiro, é gol de quem tem qualidade. E aí eu vou em questões além da qualidade técnica visível nessas imagens, que, pô, a gente está falando de um jogo treino, obviamente, né, sem uniforme de jogo, sem a competitividade de um jogo, mas o que a gente analisa, né, nesse aspecto? A gente analisa a qualidade técnica do jogador e a desenvoltura, ainda mais de um recém-chegado, ainda mais de um estrangeiro, ainda mais com 20 anos. A desenvoltura de chegar e meter 2 gols. Ah, mas é um jogo treino. Tá, mas outros não marcaram 2 gols. Ele marcou os 2 gols. Então eu preciso falar de quem marcou os 2 gols no jogo treino. Lucas Bessosi. Muito interessante esse jogador.
até pelos lances já exibidos, inclusive nas páginas, nas redes sociais do Grêmio, né? Muita velocidade pelos lados do campo, qualidade na conclusão. Eu tô desconfiado que ele vai ser muito útil. Para não exagerar muito na dose, né, na expectativa, que ele vai ser muito útil. Lucas Bessosi. Esse treinamento mostrou algumas coisas interessantes também, como o Jeromel treinando com bola normalmente. Já era para ter sido relacionado, vai voltar a qualquer momento. Jonathan Roberts também teve uma lesão grave no joelho, mais uma, né? Porque ele tem a lesão grave ligamentar, ele volta e ele rompe de novo o ligamento e aí fica mais um tempo afastado, tá para voltar. Um meia atacante de muita qualidade também, bate muito bem na bola, distribui o jogo, é intenso, é dinâmico, tá praticamente pronto para voltar. E a gente tem, né, tem visto o Grêmio encorpando com mais opções, inclusive no gol. Vejam só. É porque o Grêmio tá reconfigurando os seus goleiros, né? Se falou muito, inclusive, na contratação do Sérgio Rocher, o uruguaio, né, titular da seleção uruguaia na Copa do Mundo, que está no Internacional, porque o Grêmio queria um goleiro experiente e, de repente, começou a contar com os seus da casa. O Adriel jogou o Campeonato Gaúcho muito bem, por indisciplina acabou sendo barrado, e aí o Gabriel Grando assumiu a titularidade e foi... oscilou um pouquinho, né? Gerou alguma contestação, mas hoje eu acho que vive uma grande fase, um grande momento. Ele tem sido importante, classificou o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis contra o Bahia, fez algumas defesas importantes nesse processo todo e eu acho que agora está cada vez mais afirmado. Ele está ganhando rodagem, está ganhando sequência, né? Porque ele assumiu numa bronca também quando o Adriel precisou ser barrado e ele deu conta do recado. O Breno sempre foi falado nos bastidores que ele tem um problema de temperamento. Que é da pessoa, né? Não adianta. O goleiro às vezes precisa ter uma personalidade mais forte, sem exagerar na dose, né? Como era o caso do Adriel, mas o Breno ele é muito tímido, muito introspectivo e tudo mais, e acabou não se firmando, né? na defesa, apesar de ser um goleiro medalhista olímpico, né? Com a seleção brasileira, mesmo que na reserva, ele foi convocado, estava no elenco da seleção campeã olímpica na última Olimpíada. E o Breno está sendo negociado com o Bari da Itália. E aí o Grêmio fez uma reposição, porque o Adriel foi emprestado para o Bahia, o Breno está sendo negociado para o futebol italiano e o Gabriel Grando agora tem um reserva. Kaique, goleiro do Ipiranga de Erechim, 26 anos, que, segundo informações, pediu a contratação para o vice de futebol Antônio Brum, via rede social. Olha que loucura. Claro que o Grêmio já monitorava o Kaique. O Kaique surge muito bem no Vitória, com 18 anos, assim, realmente ele foi assombroso o começo dele, ele vai para a seleção de base, depois roda, né, Estados Unidos, fora do Brasil e tudo mais, e agora estava no Ipiranga de Erechim e deu trabalho para o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, também... durante o campeonato ele teve ótimas atuações, ele pegou pênalti do Luizito Soares, ele fechou o gol nos jogos contra o Grêmio e eu lembro quando o jogo termina, o Luizito vai lá e cumprimenta o Kaique, né? Porque o Kaique foi um jogador muito importante, né, nessa campanha do vice-campeonato do Ipiranga. E ele, né, se colocou à disposição, disse que tinha um sonho de jogar no Grêmio com o Antônio Brum, e aí com a negociação do Breno ele falou, poxa, a gente já está monitorando, cara, o custo é irrisório, né, para um grande clube como o Grêmio, R$500 mil por 100% dos direitos federativos, né, de um jogador de 26 anos e que tem personalidade também, ele é um pouco temperamental, pelos clubes onde passou, tem relatos, né? E que vai fazer uma sombra no Gabriel Grando. E não sei não, hein? Se o Grando der uma vacilada, capaz do Kaique assumir, né, a posição. O Grêmio tem esse novo goleiro, foi anunciado, está confirmado. Um negócio de ocasião, né? Precisava repor aqui, porque o Breno está saindo, o Adriel foi emprestado, o Kaique se colocou à disposição, o Grêmio entendeu que ele realmente fez um bom campeonato gaúcho e tem outras recomendações, né? Desde a base, desde quando ele surgiu, e resolveu contratar. É mais um reforço, o último deles, né, no fechamento da janela, em que o Grêmio, né, conseguiu fazer uma janela, na minha opinião, bem interessante. Bem interessante. Eu não acho que o Grêmio contratou apenas reservas ou jogadores para grupo. Eu acho que o Grêmio fortaleceu o seu elenco titular e com isso o seu grupo. Porque se algum desses jogadores eles forem ao titular, eles imediatamente tornam os titulares de hoje opções para banco. E aí a gente já tem um fortalecimento maior, né, em termos de elenco. Pode parecer tarde, né? Porque a gente, enfim, tem só um jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil e depois apenas o Campeonato Brasileiro, mas o foco do Grêmio é chegar na Libertadores do ano que vem. E para isso, com esse elenco agora, eu acho que o Grêmio tem plenas condições.
Vocês não acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!